Tema de hoje: por que a terra era sem forma e vazia? Dizer que a terra era sem forma e vazia significa uma indicação do estado da criação num determinado estágio dentro do processo criativo de Deus. Essa expressão está registrada nas primeiras linhas do livro de Gênesis. Nos 2 primeiros versículos lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em Gênesis 1, de 1 a 2. Então, em primeiro lugar, a terra era sem forma e vazia porque algo aconteceu. Essa interpretação diz que a expressão "a terra era sem forma e vazia" indica algum tipo de pré-criação de Deus, além da que é descrita na sequência do texto de Gênesis. A ideia básica dessa teoria é a de que os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis falam de uma criação primária que foi destruída por algum evento não informado. Então, segundo essa teoria, os 2 primeiros versículos de Gênesis supostamente falam de 2 atos criativos de Deus, separados por um intervalo de tempo. Isso significa que tudo o que é descrito a partir do versículo 3 pode ter sido criado por Deus depois de milhares ou mesmo milhões de anos após a criação inicial do céu e da terra, registrado nos primeiros 2 versículos. Mas o que teria tornado a terra sem forma e vazia? Geralmente, quem adota essa teoria prefere dizer que talvez a criação inicial tenha se tornado desolada por causa da queda de Satanás. Essa teoria também é apontada por muitos como sendo a que melhor se encaixa às teses da ciência moderna. De acordo com essa interpretação, não há qualquer problema em afirmar que o universo tenha bilhões de anos. Mas essa interpretação precisa lidar com grandes problemas. Em primeiro lugar, em nenhuma parte da Bíblia é dito qualquer coisa acerca de uma suposta criação inicial. Em segundo lugar, a Bíblia não revela exatamente quando ocorreu a queda de Satanás, nem mesmo afirma que esse evento destruiu a terra criada por Deus. Também é difícil responder por que exatamente uma rebelião entre os seres angelicais, num contexto espiritual, teria desolado o mundo material. Mas em terceiro lugar, essa teoria também depende de uma tradução alternativa do texto hebraico. Então a expressão "a terra era ou estava sem forma e vazia" precisa ser traduzida como "a terra veio a ser ou se tornou sem forma e vazia". Essa tradução realmente é muito pouco provável dentro do contexto de Gênesis 1. Então, em segundo lugar, a terra era sem forma e vazia porque Deus a estava criando. Essa interpretação defende que a expressão "a terra era sem forma e vazia" refere-se ao estado da criação ainda em formação. Em outras palavras, essa frase indica um certo ponto em que a criação ainda estava incompleta e desordenada. Portanto, entende-se que os primeiros 2 versículos de Gênesis 1 faz uma referência ampla da criação de Deus em seu estado inicial. Já os versículos subsequentes desenvolvem com maiores detalhes todo o processo criativo do Senhor. Esse mesmo padrão se repete em outras partes do livro de Gênesis. Um exemplo disto é o próprio capítulo 2. Ele trata de forma mais específica a criação do homem, registrado sem tantos detalhes do capítulo 1. Dessa forma, é bem possível que, ao dizer que a terra era sem forma e vazia,
O escritor de Gênesis tinha em mente o primeiro estágio dos atos criativos de Deus. Isto se harmoniza com a sequência do texto. Após dizer que a terra estava sem forma e vazia, o escritor bíblico diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ele também revela que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Com isso, o escritor de Gênesis enfatiza que Deus criou todas as coisas do nada. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.